Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler um texto muito extenso e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque é um texto muito grande. Talvez a gente leve meia hora lendo esse texto. Meu Deus do céu, o pregador não quer pregar, só quer ler, não é? Mas vamos lá então. 1 João 4,8, é um texto muito extenso. 1 João 4,8. A Bíblia diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu pergunto para você, não é um texto extraordinário e grande? Deus é, diga comigo assim, Deus é amor. Muito bem. Baseado em que Deus é amor, uma certa vez eu ministrei em Campina Grande, e segundo me fui informado, foi a ministração do Toda Sexta mais vista, e foi uma mensagem tão simples. O que é que eu preguei? Eu preguei sobre um outro lado da fé, que muitas vezes nós não vemos, porque nós falamos muito de fé para trazer as coisas para nós, chamar a existência, etc, etc. Mas existe um nível de fé que muitas vezes nós não olhamos para ele. Eu estava em Campina Grande, essa semana estivemos numa conferência de ministros, aliás, de reunião de pastores e diretores, e aliás eu aconselho a nossos pastores e diretoria irem nas próximas reuniões, porque é muito importante, e nós vamos fazer uma reunião com a nossa diretoria, porque eu trouxe um vídeo do que aconteceu na sexta-feira pela manhã, e é muito extenso o assunto, e eu não consigo desvendar todos os mistérios que foram falados, até porque eu não sou contador, não lido com as finanças da igreja, não sou gestor financeiro, não sou secretário. Então é muito importante que a equipe se reúna. Nós vamos ter uma reunião aqui com a diretoria e eu vou passar o vídeo para que a gente possa aprender algumas coisas que serão muito importantes. Mas algumas pessoas sentindo falta, pastor, eu precisava saber uma coisa. Então fala o que você precisa. Pastor, é que eu estou achando que eu não tenho fé. Eu acho que eu não tenho fé porque eu errei nisso, errei naquilo outro. E eu fiquei pensando, será que a fé, ela se baseia estando em nós nas coisas que nós erramos ou nas coisas que nós acertamos? Então, assim como eu preguei de uma forma diferente em Campina Grande, eu acredito que nessa noite eu vou pregar de uma forma diferente, talvez te escandalizar com o que eu vou dizer. Mas no final você vai sair abençoadíssimo, tenho certeza. Estudando a vida de Abraão, eu descobri que o nobre Abraão, o pai da fé, teve acertos e muitos erros. Não obstante isso, foi dado a ele o título de o pai da fé. Olha que coisa séria. Amém? Então nós vamos começar. A Bíblia diz que Abraão foi chamado o pai da fé, porque a sua vida, em primeiro lugar, representa um modelo poderoso de confiança em Deus. E ele sempre teve confiança em Deus, né? E essa confiança de Abraão foi sempre diante das coisas que eram impossíveis aos olhos humanos. Mas Abraão creu em muitas coisas, né? Mesmo fazendo às vezes, não sei se você sabe, uma parte da vida de Abraão ele obedeceu sempre pela metade. Não é interessante isso? Talvez você não tenha visto isso, não tenha estudado, por isso que eu disse que eu vou escandalizar você nessa noite. Mas eu preciso fazer isso porque é bíblico, ok? Abraão, durante todo um tempo de vida dele, não foi todo o tempo, mas sobre um tempo de vida, ele não obedeceu a Deus 100%. Então Deus falava uma coisa, ele fazia metade. Deus falava outra coisa, ele fazia metade. Deus falava outra coisa, ele fazia metade. Até que um dia, Deus disse, não, eu preciso fazer algo diferente. Eu vou colocar ele em teste. Então eu preciso lhe dizer uma coisa: sempre que nós obedecemos a Deus pela metade, haverá um dia e haverá um teste para nós mudarmos essa perspectiva de vida. É necessário. Talvez você não tenha estudado sobre isso, mas eu vou te dizer. Simplesmente quando olhamos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele não foi levado para jejuar. Ele foi levado para ser tentado. Mas ele teve a percepção que deveria estar lá em jejum. Agora, por que ele foi levado ao deserto para ser tentado?
Escute isso com atenção. Para que a sua identidade, que estava estabelecida nos céus, se estabelecesse na terra, e a partir daquele momento, você vai perceber que até os 30 anos, você não escuta falar de nenhuma perseguição a Jesus Cristo. Nada acontece. É uma pessoa comum como qualquer outra. Não existe registros bíblicos de algo que acontecia, a não ser o fato de que com 12 anos, ele ficou numa sinagoga e estava no meio dos sábios. Não sei esse fato, você não encontra nenhum fato até que ele vá ao batismo, e o batismo revela a identidade de Jesus, porque ao sair da água, aquilo que estava estabelecido no céu começa a ser estabelecido na terra. Uma voz soa dos céus e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus não precisou errar para ser testado. Ele já foi levado rapidamente pelo Espírito para o deserto para ser testado. E ali a identidade dele ficou mais visível ainda para o tentador. Porque se tem uma coisa que incomodou o diabo tanto tempo e por muitos séculos, é que ele sabia que da mulher viria uma semente e pisaria a cabeça dele. Então, até então, ninguém tinha nascido e revelado sua identidade como alguém que iria ser aquele oponente do inferno, mas no momento que essa identidade foi vista, foi declarada, então as coisas começaram a acontecer contrárias a ele. Entenda isso. Não deixe que os testes da vida lhe tomem. Obedeça 100%. Sempre que Deus falar alguma coisa, esteja pronto para obedecer, porque senão os testes vão acontecer. Agora, quando os testes acontecem, não é para nós morrermos, é para nós crescermos. E geralmente quando nós passamos uma situação difícil, e ao sair dela, nós saímos muito mais fortes do que entramos, quando perseveramos na palavra de Deus. E essa jornada de Abraão, como eu falava, ela é uma jornada altamente significativa, porém, existem erros que Abraão cometeu, e nós vamos falar alguns deles aqui, para que você entenda que o fato de você ter cometido um erro, ou você está passando por uma situação que você não está tendo forças para controlar, isso não quer dizer que você não tem fé. Você tem fé. Talvez você não esteja sabendo canalizar da forma certa como vivenciar as situações que você está vivendo. Então, vamos primeiro falar dos acertos de Abraão, amém? É muito importante primeiro dos acertos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, e no versículo de número 1, que Abraão foi chamado por Deus. De fato, eu já estudei, uma certa vez eu preguei lá em Pinheiros, né? E esse fato do capítulo 12 não aconteceu no capítulo 12, mas muito antes disso, quando Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, passou pelo rio, que foi o batismo de Abraão, Deus conversou com ele, falou coisas extraordinárias, mas a narrativa, ela veio depois, no capítulo 12. Inclusive, também preguei lá na igreja, não sei se você lembra, talvez é preciso um dia retornar isso, que essa expressão hebreus, ela não nasceu no Egito quando da escravidão. Essa expressão hebreu, ela vem de Abraão, quando ele transpassa o rio, da terra que ele morava para outra terra. Aquilo significa transpassar o rio, é chamado de hebreu. Então ele é chamado de hebreu lá no capítulo bem anterior ao capítulo 12, não é? Já havia essa nomenclatura para Abraão, Abraão o hebreu, muito importante, amém? E isso é fato que você descobre estudando a palavra. Se você não estuda, você não tem um conhecimento, e uma das coisas que nos faz entrar muitas vezes em erupção é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento não nos deixa avançar. Então, naquele momento que nós vemos, por exemplo, é Deus falando a Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, escute bem, da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele diz: em ti farei uma grande nação, e ele vai fazendo promessas para Abraão, né?
e Abraão sai e, de fato e de verdade, quando lemos esse texto, pensamos que houve uma obediência absoluta, mas de fato não houve uma obediência absoluta. Por quê? Porque o Senhor disse: deixa a casa dos seus pais e deixa a tua parentela. Ele deixou a casa dos pais, mas não deixou a parentela. Ele levou parentes com ele. Então você vê que a obediência não foi uma obediência 100%. Agora, isso não descaracteriza quem Abraão é como pai da fé, e eu vou te explicar isso. Amém? Então, a fé genuína, como é que ela começa? É importante que você entenda isso. A fé genuína começa com um passo. E muitas vezes esse passo é no escuro. É diante de coisas que você não está vendo. É uma obediência a algo que Deus fala, e você não está vendo, você não entende muitas vezes, mas você diz: eis-me aqui, Senhor. Veja a obediência de Maria. Foi uma obediência absoluta, 100%. Era uma virgem. Uma virgem. Até então, na linhagem antiga do Velho Testamento, em nenhum momento Deus usou uma virgem para gerar um povo. Na linhagem do povo de Israel foram 5 mulheres estéreis que Deus levantou, dizendo assim: eu posso fazer independente disso. Mas quando foi para gerar Jesus Cristo, a profecia vem que seria uma virgem. Foi decretado pelo profeta Isaías e por tantos outros profetas, pela fé, eles decretaram que assim seria. E quando Maria ouve aquilo que o anjo está dizendo, e para nós é muito simples ler o que nós estamos lendo, né? Simplesmente isso, você vai gerar do Espírito Santo, né? E ela diz: eu não tenho relação nenhuma com o homem, mas você, o Espírito vai lhe cobrir e você vai ficar grávida. Então, não é simples assim como você pensa, como a gente lê. Tem uma profundidade nisso, e talvez um dia a gente possa entrar nessa profundidade. Mas a obediência dela, pela fé, foi 100%. Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a obediência 100%. É quando você dá um passo no escuro, você não está vendo o que está na frente, mas você simplesmente obedece. Hoje nós somos seres argumentadores. Às vezes Deus está falando e a gente está dizendo: mas veja bem, Deus, mas veja bem, veja isso, veja aquilo. E a gente vai conjecturando e nós vamos encontrando meios e até versículos bíblicos para não ter uma obediência 100%. Se tem uma coisa que crente sabe usar, é a Bíblia, contrária ao que Deus quer, muitas vezes. E nós temos que ter esse cuidado. Então, Abraão foi um homem que confiou em Deus em muitas situações, mas aqui você já viu o primeiro momento: Abraão não obedeceu 100%. Ele saiu, mas não houve uma obediência de 100%. Agora, veja bem, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Isso foi uma promessa, por enquanto como promessa, e essa promessa foi feita, e só podia ter fé nisso, porque Abraão não tinha vicissitude com 100 anos para gerar um filho, nem sua esposa Sara com 90. Ela tinha 10 anos a menos. Eu não estou muito distante de Abraão, eu sou 14, né? Então está tudo bem. Então você entende que foi feita uma promessa para Abraão, mas você vai ver que essa promessa que foi feita a Abraão, ele não recebeu essa promessa 100%. Por quê? Ele tentou ajudar Deus. Ele fez um filho na concubina. Então não foi uma obediência 100%. Estaria eu, nesta noite, descaracterizando o pai da fé? Não. Existe um sentido pelo qual eu estou mostrando isso. Não obstante as nossas falhas, os nossos erros e as nossas limitações, o amor de Deus, porque Deus é amor, Ele continua nos treinando e nos abençoando para que nós possamos corrigir a nossa rota e a nossa fé possa gerar os resultados que nós precisamos. Então nunca diga: eu não tenho fé porque aconteceu uma circunstância na sua vida. Não. Promessas todos nós temos. Agora, nunca culpe Deus se uma promessa não está se cumprindo na sua vida. Em Deus não há falha. O que nós temos que fazer é o que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Porque todo erro está em nós, e por isso que nós precisamos nos policiar.
Todos os dias. Aqui nós temos uma equipe de trabalho e todos os dias às 9 da manhã nós temos um encontro. Nós fazemos uma devocional com a equipe de trabalho. E esse é um dos textos, Salmo 139, que nós lemos como uma conferência para a nossa própria vida. Hoje pela manhã eu li no Salmo 51, Davi fazendo uma oração de misericórdia, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Aquilo aconteceu quando ele adulterou com Batseba. Nem por isso Davi deixou de ser um homem de fé, e nem Deus o desprezou, mas pelo contrário, Deus o confrontou através de um profeta chamado Natã, para que ele caísse em lucidez. Você sabe que às vezes é necessário que Deus levante pessoas para nos confrontar, quando nós estamos sem uma sanidade perfeita, ou estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer, e com isso a nossa fé, ela fica debilitada. Não é que nós não tenhamos fé, é que nós não estamos agindo à altura da fé que nos foi dada. Eu jamais posso dizer que eu não tenho fé, porque a Bíblia diz que foi me dada uma medida de fé. Agora, essa medida de fé, ela precisa ser desenvolvida. Se eu não desenvolvo, as coisas não vão acontecer. Então Deus, vendo que Abraão não obedecia 100%, algumas outras coisas foram acontecendo. De repente, Abraão percebe por notícias que vai haver fome na terra. O que é que ele faz? Ao invés de seguir a sua jornada para o processo de Deus até Canaã, ele volta para o Egito. Conhece alguém na Bíblia que já fez isso? Eu conheço, Pedro. No momento que ele pecou, no momento que ele errou, se sentiu sozinho, é como se tudo tivesse acabado, ele voltou para o mar, ficou despido e foi pescar, uma coisa que Jesus disse que ele não fizesse mais. Então, essa questão de retroceder, nós temos que ter muito cuidado, mas isso não quer dizer que nós não temos fé. Agora, nós não podemos trazer uma palavra dessa para vocês dizer: então eu posso pecar, porque eu não vou perder minha fé. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não precisa entrar em testes, porque se você errar, vai ter testes. E nós não precisamos passar por eles. Aleluia. Tem desertos que Deus nos leva, tem deserto que é o Espírito Santo que nos leva, mas tem desertos que somos nós que vamos. Para ir ao deserto, no primeiro ponto, Deus levou o povo dele ao deserto. O segundo momento, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Mas muitos desertos que nós passamos, somos nós que vamos e nos envolvemos com o deserto, e não deveríamos nos envolver com ele. Amém? Então vem um teste. A terra vai estar em fome. É a notícia. É o que nós falamos hoje, o cuidado que a gente tem que ter com a internet. Que a gente ouve muita coisa e muita coisa não é verdadeira. Ontem um casal de pastores foi me buscar no aeroporto, graças a Deus pelas pessoas que me assistenciam, e no caminho nós falamos sobre um vídeo que eu não vi, o vídeo, né, onde a pessoa falava um pouco sobre algumas igrejas, criticando, e falava do verbo da vida, porque é uma igreja que não fala em justiça, que não fala em cura. Meu Deus, que pouco conhecimento tem essa pessoa, porque se tem uma coisa que nós falamos muito aqui, é fé, justiça de Deus e cura, não é verdade? Então você vê que a pessoa vai na internet, ela não tem conhecimento, e ela fala, porque existe um ditado que minha mãe dizia assim: Maria vai com as outras, né? Então você escuta e você replica, e você não tem um conhecimento de causa, né? Alguém disse assim a mim: mas o pastor Reiga, né, que pregava cura, ele morreu de câncer. Eu nem respondi, irmãos. O irmão Reiga não morreu de câncer. Então eu não sei onde as pessoas vão buscar essas coisas. E eu nem fiquei de degladiar com a pessoa, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas isso não existiu. Agora, mesmo que tivesse morrido de câncer, algum erro houve na trajetória de vida, porque não existe erro em Deus. O erro que existe está em nós, os homens. Amém? E pelo fato de ter uma enfermidade, não justifica que Deus deixa de ser Deus. Por hipótese alguma, Deus vai continuar sendo Deus. Amém? Então diga: Deus é bom. Então o que é que acontece? Vai ter fome na terra.
A palavra de Deus foi: vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é obediência. Ele retrocede, chega lá, mente, tem uma confusão tremenda, é expulso da terra. Tem um texto que diz que até as passadas dele, o faraó, o rei lá mandou varrer para não ficar nem as passadas de Abraão. Veja que coisa complicada. Então não havia uma obediência 100%. Até que Deus um dia fez um teste. E esse teste foi fundamental para que, escute bem, aquilo tudo que era promessa para Abraão, agora deixou de ser apenas uma promessa por causa do teste, que ele venceu esse teste 100%. Agora Deus jura, Deus faz um juramento em cima da promessa. Não tem como as promessas não se concretizarem, porque agora Deus faz um juramento. Ele com ele mesmo, ele jura que aquilo está estabelecido e acabou. E como foi esse teste? Esse teste foi quando, no capítulo 22 de Gênesis, Abraão é levantado numa madrugada e Deus diz: Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Oferece ele em holocausto. Agora é o teste. O teste para a fidelidade completa. E nesse exato momento, Abraão faz exatamente como Deus disse que ele fizesse. Ele pega o filho, ele leva para o lugar que Deus ia mostrar, e Deus mostrou o lugar. A Bíblia diz que por 3 dias havia um silêncio na caminhada. Abraão levou o filho e levou seus serviçais. Em 3 dias havia um silêncio tremendo naquela caravana, ninguém falava. E eu já preguei isso uma vez, que naquele tempo de Deus, 3 dias, Deus fez com que Abraão entrasse no coração de Deus, recebesse o evangelho aos gentios e visse o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ressuscitando. Aquilo era tudo coisas que Deus queria fazer, mostrando para Abraão que esse teste não era para tirar nada de Abraão, era para acrescentar, né? E foi nesses 3 dias de obediência de Abraão que nós fomos citados. Evangelho aos gentios. Olha que coisa profunda. Tu nem estavas aqui, nem eu. Há quantos anos atrás? Naquele processo de obediência, uma nação, muitos povos, nações seriam abençoadas por um ato de obediência. Você não acha que isso pode acontecer comigo hoje, você? Atos de obediência podem gerar benefícios para a nossa geração, para a nossa posteridade. Foi o que aconteceu com Abraão. E ele vai, durante 3 dias, um silêncio total, mas de repente, Abraão vê o local que Deus falou. E ele está caminhando. Você não acha que 3 dias seria suficiente para ele desistir? Quantas vezes nós estamos na igreja no domingo de manhã e de noite, ouvimos uma mensagem, dançamos, corremos e pulamos. Na segunda-feira a gente já amanhece de mau humor, parece que nada aconteceu, parece que a gente não ouviu nada, e a gente já desiste de tudo. É preciso uma pregação no outro domingo para ver se levanta o povo novamente, e no outro domingo, e no outro domingo, e por aí vai, né? Mas foram 3 dias e Abraão não desistiu dentro desses 3 dias. Ficou firme, né? E ele verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. É tanto que Jesus diz no livro de João, quando ele estava conversando com os judeus e os fariseus, ele disse assim: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. E eles disseram assim: mas tu não tens nem 50 anos, estás dizendo que viste Abraão? Ele disse: não, eu não estou dizendo que eu vi Abraão, estou dizendo que Abraão me viu. É mais profundo ainda. Abraão me viu e alegrou-se. Foi que Abraão viu todo o processo de Deus que aconteceria desde o nascimento até a sua crucificação, ressurreição e a sua assunção aos céus. Abraão teve acesso a tudo aquilo e recebeu o evangelho e chegou até nós, que é a palavra da fé que nós pregamos hoje. Então não é pelo fato de você ser da fé que você não cometa equívocos e pensa que você perdeu a fé. Não, você não perdeu.
Agora, você tem que evitar os equívocos da vida. É importante que nós tenhamos cuidado com a forma que nós andamos. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja que Paulo não disse primeiro, tem cuidado da doutrina. Às vezes nós estamos tendo mais cuidado com a doutrina do que da gente mesmo. Não, mas porque, veja bem, a Bíblia diz assim, e eu creio assim, eu falo assim, você discute. Mas e eu? Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, faz uma conferência diária contigo, para saber como tu estás andando, estás fazendo. O nível de obediência que você está imprimindo ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então, no momento que Abraão foi à procura do lugar que Deus estabeleceu, durante aqueles 3 dias, Deus falando com ele no coração de Deus, ouvindo coisas extraordinárias, quando chegou no 3º dia que ele avistou o lugar, ele trouxe uma palavra que era uma convicção tremenda. Ele disse para os seus serviçais: vocês fiquem aqui, porque eu vou com o menino, e havendo adorado, voltaremos. Essa convicção, ela veio daquela visão no coração de Deus que Abraão teve. Ou seja, meu filho não vai ficar lá, ele vai vir comigo. Porque ele viu o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ressuscitando, e essa ressurreição era para ele e para o filho também. Então ele tinha uma convicção, uma certeza de que ele voltaria com o filho, por isso ele disse isso. E de fato, ele armou tudo para oferecer. Amém? E quase oferece, se Deus não intervém, dizendo: Abraão, Abraão, eu vi a tua fidelidade, tua fé está aprovada, tu agora é pai da fé, a partir de hoje eu vou fazer um juramento, as tuas promessas serão juramentadas. Eu não sei como é isso no direito, o pastor Bruno talvez pudesse pregar melhor do que eu, essa questão de juramentar, mas é uma coisa muito séria isso. Naquele momento Deus jurou, a coisa se estabeleceu de uma forma sobrenatural. Eu acredito que os céus estremeceram quando Deus falou aquilo. E você vai ver que as coisas todas aconteceram. E Abraão, depois daquele dia, de Gênesis capítulo 22, ele é outro homem na obediência. A partir de agora, a sua obediência, ela é 100%. Diga: Deus é bom. E Sara também não foi obediente 100%. No momento que Deus falou, eu vou conversando com Abraão, Sara vai ter um filho, lá no quarto ela riu. Eu acho que Deus não está sabendo de nada. Será que ele sabe que eu tenho 90 anos? É muito sério. Ela riu, né? E foi incredulidade. Então não havia uma obediência 100% naquilo que Deus falava. Talvez por isso ela oferece a concubina para Abraão trazer um filho. E foi uma tarefa muito difícil para Abraão, não é? Estar com a concubina para gerar um filho, né? Meu Deus do céu. Então veja que há uma necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter uma consciência de que a nossa fé, ela funciona. A nossa fé, independente de algum erro que você cometa, ela vai funcionar. Mas eu não estou dizendo que você vai cometer erros, porque a sua fé funciona. Você vai evitar, para não entrar nos testes que podem acontecer. Porque com certeza esses testes vão acontecer e não é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Diga: Deus é bom em todo tempo. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as nossas fraquezas. É por isso que nós precisamos estar sempre diante de Deus, colocando a nossa vida em pauta. Todos os dias é necessário uma conferência com Deus. Porque um dia que você relaxa, você pode cometer erros. E você não precisa estar cometendo erros. Amém? A sua fé tem que estar 100% ativa, a sua obediência 100% ativa, para que você possa fazer da maneira que Deus está falando, sem regredir nem para a esquerda e nem para a direita. Diga: Deus é bom em todo tempo. Mesmo Abraão não obedecendo 100%, ele não deixou de ser o pai da fé. Diga: não deixou de ser o pai da fé. Não fique com medo quando Deus trouxer para você uma proposta de entrega de alguma coisa. Sempre que Deus te pedir algo, Ele está querendo te acrescentar.
Se Deus pedir tua empresa, dê rápido, porque com certeza haverá acréscimo, rápido também. Aquilo que Deus te pedir, haverá acréscimo. Deus nunca vai roubar nada de nenhum dos seus filhos. Ele vai querer acrescentar. Muitas vezes é apenas um teste para localizar o nosso coração, para saber onde nós estamos. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então esse cuidado, irmãos, há uma necessidade de nós termos esse cuidado para não ficarmos em situações difíceis diante de Deus, né, com as questões que Ele nos fala. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então, não deve haver dúvida de que a sua fé, ela existe em você, porque no momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, fé entrou no seu coração. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouviu a palavra de Deus, entrou na vida de Jesus, Jesus entrou na tua vida, você tem fé. Agora, além da fé, você tem as promessas da palavra. Mas se alguma coisa não está funcionando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. O desejo de Deus é que todas as promessas se cumpram. Agora veja bem, as promessas que Ele deu a Abraão, e Ele juramentou essas promessas, dá para nós também. Todas as promessas que foram dadas a Abraão, nós temos direito a elas. Ele é o pai da fé, nós somos pessoas da fé e precisamos viver exatamente aquilo que Deus falou. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então, o que eu posso dizer para você é que precisamos estar atentos com o nosso radar ligado 24 horas do tempo do homem, para que a gente nunca perca aquilo que Deus está sinalizando para que a gente faça. Eu sei que algumas coisas nós postergamos, algumas coisas nós fazemos concessões, e é um cuidado que nós temos que ter, porque concessões são coisas perigosas, e muitas vezes nós fazemos, né? Nós vemos hoje, por exemplo, a questão judicial do nosso país, são as concessões que estão sendo feitas em cima de leis, e não cabem concessões nelas, né? Mas está sendo feito concessões, e eu posso até ser preso amanhã, porque eu estou falando somente isso aqui. Mas concessões estão sendo feitas. A Bíblia só tem essa palavra concessão 2 vezes. Biblicamente falando, espiritualmente falando, existe concessão apostólica. Por 2 vezes Paulo disse o seguinte: digo eu, não o Senhor. Façam isso, como uma concessão apostólica. Em outro momento ele disse o Senhor e não eu. Então, já está estabelecido. Foram 2 vezes que ele falou sobre isso. Então, nós temos que ter cuidado com as concessões que nós fazemos. E como é simples fazer uma concessão. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou aqui com uma grande dor de cabeça. Eu pergunto, isso aqui não é um lugar de cura? Você não pode chegar aqui com a enfermidade e ser curado? Só ouvindo a palavra já pode ser curado. Às vezes nós fazemos essas concessões. Nós estamos muito mais preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso lazer, com aquilo que nós queremos, do que muitas vezes com o reino de Deus. São concessões que nós fazemos no nosso dia a dia, e nós temos que ter cuidado. E aí começamos a pensar, porque o diabo chega e diz assim: você não tem fé, por isso que as coisas não acontecem. Ele sabe como usar a tua mente bem direitinho, trazendo medos, conjecturações. Uma delas é dizendo, você não tem fé. E aí você pensa que não tem fé mesmo. E você vai arrefecendo da vida espiritual. Na verdade, você tem fé. Você não está canalizando a sua fé para as coisas corretas e para as coisas que são certas. Diga, Deus é bom em todo tempo. Amém? Então veja bem, eu disse a vocês, talvez você se escandalizasse, mas já expliquei. Abraão, durante um tempo, ele não obedeceu 100%. Mesmo assim, o amor de Deus cobriu Abraão de uma forma, levando-o a um teste, para provar para ele mesmo que ele podia ser obediente. E o teste foi aquilo do capítulo 22 de Gênesis. Naquele momento ele obedeceu 100%, e as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente.
as alianças começaram a se cumprir, as coisas começaram a se desvendar, todas. É a mesma coisa comigo e com você. Usar a fé de uma maneira certa, de uma maneira correta, e uma das coisas que faz nos ter uma fé evidente é a nossa obediência. Sem obediência, a nossa fé, ela fica como alguém que é manco. Mas diga, a minha fé foi me dada por Deus, e eu vou ter cuidado com ela. Diga, eu vou canalizá-la da forma correta. Então veja bem, Abraão não foi perfeito, mas não desistiu de crer. Isso aqui é uma coisa importante. Ele não foi perfeito, mas ele nunca desistiu de crer. Por quê? Porque ele sempre, depois desse momento com Deus de Gênesis 22, ele corrigiu o seu percurso. Aquilo que eu digo sempre, né? Deus dá direções, instruções e corrige rotas. Você não precisa abandonar a fé porque você cometeu um erro. O que você precisa é corrigir sua rota. Porque erro todos nós cometemos. E se você não cometeu ainda, tenha cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, quando você vê um irmão em erro, em vez de você julgá-lo, ore por ele. Procure levantá-lo. É muito importante. Não desprezá-lo. A Bíblia não nos ensina a desprezar pessoas. Ela nos ensina a corrigir pessoas. É diferente. Então, Abraão levantou, ouviu a voz de Deus, levantou altares, era dizimista, era um homem de aliança, Deus o chamou de amigo, lá em Tiago. Mesmo assim, houveram falhas, mas essas falhas não tiraram dele o título de pai da fé. Então vamos corrigir as nossas rotas, vamos fazer com que a nossa fé, ela trabalhe de uma forma que agrade a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a Bíblia também diz, tudo que não provém da fé é pecado. Então tudo aquilo que formos fazer, vamos observar, fazer uma conferência conosco mesmo. Fé está nisso aqui? Se não estiver, meu irmão, é melhor parar. Agora, quando eu digo parar, não é desistir, é corrigir a rota. Percebeu que desobedeceu em algum comando de Deus? Corrige a rota. Como eu disse, Abraão era um homem que levantou altares, era um adorador, era dizimista. Mesmo assim, houveram situações que ele teve pendências, mas ele não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, naquele teste de Gênesis 22, ele foi aprovado, porque ali ele obedeceu 100%. Então não vamos deixar que essas provas que vêm para a nossa fé, elas cheguem de uma maneira estabanada, porque prova de fé nós vamos ter também. A fé vai ser provada, mas não precisa necessariamente ser com sacrifício, com coisas que nos levem a ficar apagados espiritualmente. Não há necessidade disso. Então a melhor maneira é corrigir a rota, é fazer com que as coisas aconteçam da forma que Deus deseja que aconteça. Diga, Deus é bom. Diga, obediência gera resultados. E os resultados vêm quando existe obediência. Amém? Hoje, quando você vai ler a Bíblia, eu estava até ouvindo uma ministração, me lembrei muito, porque eu estou falando muito sobre isso aqui na igreja, né? Do texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11, né? O Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, eu sempre digo assim, porque Ele é um Deus geracional, né? Nos faça mil vezes mais numerosos do que já somos, e nos abençoe como prometeu. Prometeu a quem? A Abraão. E nós ouvimos uma ministração essa semana, o ministro estava lendo vários textos mostrando o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui, nesse tempo? Nós estamos apenas dando continuidade a tudo aquilo que Abraão, Isaque e Jacó começaram. É uma continuação de tudo que já foi feito. Então, isso quer dizer que nós não precisamos inventar nada novo. A roda já foi inventada. Nós não precisamos inventar a roda. Ou seja, é simplesmente continuar tudo aquilo que Deus começou. Começou lá atrás com Abraão, vem pelas gerações, chega em Jesus Cristo
Ele traz um novo momento para a nossa vida, uma nova aliança. Agora é só continuar tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. E eu vou te dizer uma coisa: quando a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé, nós temos que ter um cuidado com isso. Aquilo que Paulo disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Esse cuidado que nós temos que ter conosco, todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque senão a soberba pode entrar no nosso coração. Não tem coisa pior do que você saber a verdade e não viver a verdade. Amém? Agora, não te condena se você cometeu um erro, mesmo sabendo a verdade. A fé não foi excluída da sua vida, é só corrigir a rota. Agora, também não faça disso algo corriqueiro. Não, eu vou errar porque eu sei que eu posso corrigir a rota, a fé não me deixou, a graça não me deixou, então eu peço perdão e continue. Cuidado, isso também é perigoso, porque você cai naquela mesmice de fazer a mesma coisa, e Deus está vendo. E muitas vezes já é algo danoso do coração. E Deus olha o coração. Quando Ele olha o nosso coração, Ele vê se as práticas que nós estamos fazendo, nós estamos sendo corriqueiros nos erros, ou se nós estamos corrigindo todos os dias. Aliás, essa foi a palavra de Jesus Cristo, lá quando João esteve com Ele, né? João falou: arrependei-vos, porque é chegado no reino de Deus. O que é arrependimento? É sair do percurso que você está andando, deixar aquela rota errada e partir para uma rota certa. E não voltar mais. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Então nós não podemos estar voltando atrás, voltar às mesmices do velho homem, né? Eu tenho falado muito nesses dias assim, o corpo, né? A gente fala no corpo, mas o que é o corpo quando a gente sintoniza com a Bíblia? É a natureza terrena. E nós não perdemos, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu espírito foi recriado, a tua alma está sendo salva pela palavra, mas a tua carne, ou seja, a tua natureza terrena, ela não se converte. A natureza terrena só acontecerá a conversão dela no arrebatamento. Aí ela não terá mais força, mas até lá, se nós não tivermos cuidado com a nossa natureza terrena, nós vamos desejar o que não devemos desejar, fazer o que não devemos fazer, falar o que não devemos falar. A natureza terrena, ela está viva e ativa dentro de nós. Por isso que Paulo, numa das suas citações, ele diz: você pega o seu corpo e o reduz à escravidão. O que significa isso? É você todos os dias batendo em você? Não. É você olhar para você e dizer: olha, isso que eu estou fazendo, não vou fazer mais. Principalmente quando você for exortado, porque existem coisas que você está fazendo muitas vezes escondido. Você pensa que ninguém está vendo, então você está fazendo lá. Mas eu vou te dizer, Deus está vendo. A câmera de Deus está focada em você e em mim também. Agora, tem coisas que nós ultrapassamos e perdemos a sanidade e já fazemos em público e nem percebemos. Aí cuidado. Quando passa para isso, tem um perigo muito grande. Então temos que ter cuidado. Uma das formas que nós temos para ter cuidado e manter a nossa fé viva e firme 100% é a nossa vida de oração com Deus. Quem tem uma vida de oração, não é simplesmente orar por orar, mas é ter uma vida de oração. E há uma necessidade também de nós começarmos a pensar numa forma diferente de oração. Como eu disse hoje pela manhã, a oração, ela é um instrumento de Deus para quebrar ciclos repetitivos, coisas demoníacas que acontecem. Parece que está tudo bem, mas está tudo mal, porque as coisas não andam, não caminham, e isso não pode acontecer. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E parece que muitas vezes a nossa vida está sendo minimizada. Nós não saímos do lugar, parecemos um carro atolado na lama, 4 pneus rodando o tempo todo, tudo ficando quente, mas a nossa vida não anda. Então há uma necessidade de um tipo de oração em que você se debruce verdadeiramente diante de Deus, buscando a solução de algumas coisas que são necessárias. Eu sei que quando a gente fala nessa questão de demônios, a gente fica assim um pouco preocupado, mas não se preocupe, ele já foi vencido.
Agora, a influência dele continua, por quê? Porque nós temos uma natureza terrena, e é na natureza terrena que ele quer atacar. E esse cuidado é uma necessidade que nós temos, porque a Bíblia diz, como eu disse há pouco tempo, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, é uma vigilância constante. Se Abraão tivesse uma vigilância constante nele, ele não tinha tido uma obediência que não era 100%. Mas faltou vigilância. Alguns momentos chegam algumas situações, algumas notícias, você ouve e você entra em pânico e você termina caminhando para aquele lado. Por isso que Deus vem nos alertando desde 2017. Cuidado com as distrações e não se envolva em sentimentos. É fagulhas pequenas que entram na nossa mente, muitas vezes. Você está na igreja e diz assim, aquele irmão não olhou para mim direito, eu acho que ele tem alguma coisa contra mim. Pronto. Aí em casa você vai matutar sobre isso. Mas o que foi que eu fiz? Mas eu não fiz. Aí você começa com isso, matutando a cabeça. Às vezes não está existindo nada disso. É você que está criando na sua mente um monstro que vai deteriorar você e você vai tentar atacar pessoas que não estão pensando nem mal com você. E já acontece muito isso, irmãos. Tem dois irmãos aqui conversando, você entra, eles estão conversando, os dois olham para você e viram, estão falando de mim. Isso acontece demais. A nossa mente, ela é impressionante como ela pensa, não é? Assim nessas coisas. É muito interessante. É a mesma coisa do marido ciumento, né? Ele está no trabalho e ele diz assim, meu Deus, quem é aquele homem que está entrando na minha casa? Dá licença, supervisor, eu vou em casa. Vai ver o que em casa? Ele vai. Você sabia que eu já fiz um aconselhamento uma vez no gabinete, lá em Campina Grande, sobre um fato como esse? Eu vou te contar. A irmã chegou e disse assim, pastor, eu não aguento mais. Meu marido é por demais ciumento. Pastor, é uma coisa absurda. Tem dia que ele chega assim e diz, entrou um homem. Como você viu que esse homem entrou? Não entrou ninguém. Entrou. Abre os guarda-roupa, abre o lugar das panelas. Na cozinha, as panelas. Abre tudo, eu quero ver onde é que ele está. Não tem ninguém. Ela disse, pastor, ele está doente. Eu preciso conversar com ele. Agora, pastor, quando ele vier para o aconselhamento, se ele vier, o senhor vai dizer que a doida sou eu. Porque o homem tem uma... Olha, é impressionante o que ele vai dizer. Está doido, minha esposa diz que eu sou ciumento, mas não existe ciúme. Então, se o senhor não tiver cuidado, ele vai lhe convencer. Eu disse, não, tudo bem, vamos marcar para ele vir. Ele veio. E aí ele veio, né, e não entramos naquele assunto, entramos em outro assunto e fomos puxando. Daqui a pouco a rédea ficou curta e puxamos para aquele assunto e tal, e coisa. O pastor tem que ter essa sabedoria, né? Aí quando puxamos para a rédea, comecei a falar, eu vi que ele começou a se inquietar, começou a ficar suado. Aí disse assim, pastor, dê licença, eu vou em casa. O que foi que aconteceu? Entrou um homem, eu digo, eita Jesus, sabe o que a mulher falou? E ele pegou o carro, e eu peguei o carro também, eu dirigi uma Kombi, irmão. Kombi não corre muito, né? Era a Kombi da igreja, eu atrás na Kombi e tal, e fui. Quando cheguei lá, ele entrou primeiro e foi no guarda-roupa. Ela disse, está vendo, pastor? Coisas que são criadas na mente. Aí você tem um pensamento desse, e ao invés de você canalizar a sua fé para a coisa certa, você canaliza para uma fé negativa errada, meu irmão, você vai entrar em parafuso. Vai entrar em parafuso. Eu conheço casos de homens e mulheres que se separaram porque a mulher inculcou na cabeça que ele tinha outra e ele não tinha. E ele, crente, batia o pé, não tem criatura, não tem ninguém, minha esposa é você. Não, você tem. A mente levou a pessoa a separar porque achava que tinha. Uma das coisas que Paulo fala lá em 1 Coríntios é: o amor não arde em ciúmes. Então, há uma necessidade de ter esse cuidado, né? É muito importante. Você imagina um pastor. Imagina um pastor. Pastor bonitão, não vou dar nem meu exemplo, irmão. Pastor bonitão como o pastor Felipe. Fica de pé aí, irmão. Irmão, isso é um monumento. Você imagina aí. Aí, termina o culto, a irmã Florzinha vem lá. Pastor, você vai falar com o senhor. Mas a irmã Isabela já está... Não, Isabela não. A irmã Flor Isabela já está do lado aqui querendo falar. E a irmã Jaquina, Cícera.
Aí ela começa, aí tem coisa. Por que só procura ele? Por que só procura meu monumento? Não é essa bola toda, não? Rapaz, não diga isso não, velho. Pelo amor de Deus. Aí você imagina um negócio desse, se ela encasquetar isso na cabeça dela, ela já sai da igreja de mau humor. Eu te pergunto, onde ficou a mensagem que ouviu? Em lugar nenhum. Ou seja, a fé dela está sendo canalizada para algo negativo. Aí, como ela pensou isso, o diabo vai... Opa, ela me deu matéria-prima. Olha aí. Aí o diabo já vai começar a botar na cabeça. Não, quando terminar o culto, eu já vou dizer, vamos embora. Aí termina o culto, ela pega logo, vamos embora, vamos embora. Não, minha filha, vamos embora, a gente tem que sair. Por quê? Porque ela canalizou que tem alguma coisa. Você entende? E aí ela vai dizer assim, ó, no próximo culto a gente não vai não. Vamos ficar em casa, a gente assiste a televisão. Porque na cabeça dela tem alguma coisa. Irmão, não tem coisa pior no mundo do que o tal do ciúme. Ou você confia ou você não confia. Ah, pastor, mas você pode sentar, monumento. Pastor, você não sabe que meu marido me dá razões para eu ter ciúme. Mas você não precisa entrar na razão do seu marido. Simplesmente não tenha. Tenha segurança em você. Tenha segurança em quem você é em Deus. Porque quando você tem essa segurança, você vai em frente. Ora, Abraão, vai ter fome na terra. E daí? Deus disse que me faria uma grande nação, que me abençoaria, que Ele seria comigo. Então pode haver o que houver. Eu vou continuar firme. Vou continuar a jornada. Não, mas você caminhando para Canaã, rapaz. Nem você caminhando vou para Canaã, vai resolver. É melhor você voltar. Porque você vai passar fome. Não. Irmão, Deus é tão amoroso. E quando Elias fugiu com medo para o deserto de Jezabel, Deus não chegou lá, rapaz, deixa de ser frouxo. Não, Deus não disse isso não. O que é que Deus fez com ele? Foi ensinar ele. Aí deu mantimento a ele. Você entende que você não precisa perder a fé, nem dizer que não tem fé, porque um momento você fraquejou? Não deixa o diabo botar na sua cabeça que você não é mais justiça de Deus, que você não tem o dom da justiça, que você não tem mais graça. Não permita isso. Agora, conserte, mude a rota, para que as coisas possam acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Irmãos, eu já aconselhei de casais onde existe ciúme, é um negócio muito sério. Então, cuidado. Eu não sei porque eu entrei nessa vertente, mas eu sei que você não tem ciúme dele. Eu não sei porque eu entrei, né? Você não tem ciúme, não é porque você não gosta não, você gosta muito dele, né? Entendeu? É a mesma coisa, irmã, você. Ele começar a encasquetar com você. Meu Deus, ela agora é psicóloga. Quem serão os clientes que ela vai atender? Meu Deus, e se for só homem? Como é que vai ficar? Já imaginou um negócio? Não vai dormir mais nunca. Vai tomar diazepam. Vai dizer diazepam, é? Serve também, né? Entendeu? Então não precisa, irmãos. Você tem que confiar. Agora, eu não vou dar motivos à minha esposa para ela ter ciúme de mim. Eu não vou fazer isso. Ela também não vai dar motivos a mim para que eu tenha ciúmes. De forma nenhuma. A minha esposa é uma bênção, irmão. Nesse quesito é uma maravilha. Eu viajo, ela nem liga, não está nem aí. Graças a Deus. É assim. Eu às vezes penso assim, mas você nem liga para mim. Eu sei que você está bem. Essa semana eu fui para o médico. Semana passada eu fui para o médico. Ela ligou para mim, isso assim. Muito bem, eu fui para o médico disse que está tudo bem, está tudo ok, tudo maravilha. Eu não perguntei porque eu já sei que você foi, está tudo bem, pronto. Mas a gente espera, meu filho, você foi no médico? Deu tudo certo? Mas nem isso. Agora, eu vou descaracterizar ela com minha esposa? Não, é o jeito dela, acabou. Ela me ama, eu tenho certeza. E se não me amar, está em pecado, né? Porque eu sou casado com ela. Amém, irmão? Então, canaliza a tua fé da maneira correta. A tua fé funciona. Ela nos foi dada como medida, eu preciso desenvolver. Agora, essas coisas que penetram na nossa vida sorrateiramente no dia a dia, vai arrefecendo a nossa forma de vivência, de declarar a palavra, de buscar a palavra, de orar, de declarar aquilo que a palavra diz, porque você vai arrefecendo por causa de um pensamento, né? Então, tem que ter cuidado. Você vai no médico, por exemplo, cheio de fé, na certeza que está tudo bem. Ele diz assim, olha, você está com câncer.
Aí você vai morrer. Nesse momento você tem que ir para onde? Brigar com o médico? Não. Ele foi preparado para detectar as coisas que o nosso corpo tem. Mas isso não quer dizer que eu não possa ir para a palavra, porque eu tenho uma palavra que é maior do que a palavra de um médico. Não descaracterizo o médico, mas eu tenho uma palavra. Amém? Eu pergunto para você, você tem uma hérnia, eu tenho uma, eu preciso de uma cirurgia. Aí eu vou deixar de fazer a cirurgia porque não, mas Deus tem que me curar da hérnia. Essa carne tem que voltar para o lugar. Bom, se Deus quiser fazer o milagre, Ele faz, eu creio. Mas eu tenho que ter a consciência que o médico foi trabalhado para isso, para fazer a minha cirurgia, né? E eu quero que o doutor Mateus faça. Pronto, eu já escolhi o médico. Ele não é cirurgião geral? Pronto, vai fazer minha cirurgia, acabou-se. Uma hérnia. E daí? Mas pastor, o senhor não tem fé? Tem, irmão, tenho fé. Tenho fé que vou fazer a cirurgia e vou ficar bom. Amém? Você não pode arrefecer dessas coisas. Então, preste atenção. Cometi um erro, pastor. E agora? Você tem fé? Recupere-se. Olha a rota. Não é assim que você faz no GPS? Irmãos, eu e a Liane passamos um perrengue sexta-feira, sério. Saindo da casa da mãe de Bruno, onde a gente estava hospedado, um caminho só que nós fazemos todo dia, tudo tranquilo. Eu disse, não, mas você devia ir para onde a doutora vai, porque onde a doutora vai é mais fácil. E sabe aquele moído com a gente na parede, moído o tempo todo. Tá bom, hoje nós vamos sair pelo lugar que ela disse. Erramos na primeira, erramos na segunda. Vamos bater no buraco da Gia. Você não sabe nem o que é isso. Buraco, Bruno, buraco da Gia. Nós vamos falar. E cadê achar a rota? Não achava de jeito nenhum. Cada vez a gente olhava o meninão ficando mais longe. Meu Deus. E agora? Aí de repente acertou, saiu já em cima da igreja. Mas demoramos um tempo grande. Por quê? Porque eu fui mudar aquela rota que era a rota certa. Se você tem uma rota certa em Deus, faça essa rota funcionar. Não vai pegar atalho, atalho custa caro. Amém? E aí eu fui conversar com o pai de Bruno, ele disse, rapaz, eu nunca vou por ali. Ela não quer teimosa, ela tem razão desde criança. A mãe dele tem razão desde criança. Eu não faço essa rota porque é perigosa, é muito esquisito, e de fato é. Eu disse a ela, nunca mais me peça para eu fazer uma rota que eu não conheça, porque é muito ruim, é bom você andar por onde você sabe. Os passos ficam mais seguros, não é? É melhor assim. Você conhece o buraco da Gima lá? Nem você conhece, que é de Campina Grande. Você conhece, Felipe? É muito sério ali, né? É muito sério, muito feio o negócio, viu? Mas graças a Deus nós estamos aqui vivos. E eu estou pregando para você dizendo o seguinte: Abraão não deixou de ser o pai da fé, porque em certo momento da vida não obedeceu 100%. Talvez seja essa a minha ou a sua realidade. Nós não estamos obedecendo a Deus 100%. Mas sabe de uma coisa? É só corrigir a rota. Corrige a rota que você vai ver que Deus vai continuar sendo teu Deus. Ele vai te abençoar de todo jeito. Ele não quer que você erre, mas você precisa corrigir sua rota para que as coisas aconteçam. Diga, Deus é bom. Então Deus não vai te desprezar por um erro que você cometeu. Não. Agora, Ele não quer que você continue cometendo esse erro. Ele quer que você corrija a rota. Isso é muito importante. Amém? O louvor pode subir? Temos louvor hoje? Temos, né? Ah, estão ali. Muito bem. Pastor Bruno agora só quer ser cantor, vocês viram, né? Diga, Deus é bom em todo tempo. Você está abençoado com essa palavra? Dá para a gente corrigir rotas? Amém? Diga, eu tenho fé. Agora você precisa saber que fé você tem. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Qual é a fé que você tem? Diga, eu tenho a fé de Deus. Então, quem tem a fé de Deus, pode fazer tudo que Deus fez. Concorda comigo? Pode fazer tudo. É só canalizar da maneira certa, correta. Obediência é algo fundamental. Aquilo que Deus falar para você, não pense duas vezes. Obedeça. Obedeça. É muito importante. Nós tivemos um tempo aqui em Pinheiros, estávamos na Padre Garcia Velho. Deus me deu um tempo de muita graça. E um certo dia eu fui numa concessionária, comprei 2 carros. Comprei o primeiro Santa Fé que saiu em São Paulo e um i30 da Hyundai, todos os dois da Hyundai, bem novinhos.
Aí um eu dei a Liana, o outro eu fiquei comigo. 6 meses Deus disse, dei o carro à igreja. A gente estava fazendo uma reforma. Irmãos, eu não pensei 2 vezes. Vendi o carro e dei o dinheiro. Nós não podemos pensar, irmãos, quando Deus fala. Na hora que Deus fala, nós só temos que obedecer. Agora, me pergunta se Deus me deixou sem carro? Não. Cada dia chega melhor, cada dia chega mais. E Deus levanta pessoas que nos abençoam. Deus levanta pessoas que fazem associação conosco para fazer as coisas acontecerem. A obediência para Deus é fundamental. E a fé, ela funciona em obediência. Não, já consertaram. Consertou já, irmão? Consertou. Pode deixar. Obrigado. Amém? Fique de pé para a gente orar. Glória a Deus. Então Abraão entregou Isaque sem reservas, recebeu Isaque de volta, e não só Isaque, recebeu em Isaque uma geração da qual eu e você fazemos parte. Foi um ato de obediência 100%. Não esquece isso. É possível que você cometa algum erro, pode até ter chegado aqui hoje com um erro, mas ouvindo a palavra você pode consertar imediatamente, porque nós temos um advogado junto ao Pai. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, não tem nada melhor do que você pegar seu travesseirozinho, encostar a cabeça, dormir em paz, sabendo que está 100% com Deus. Isso é segurança, amém? Segurança. E se não acordar, pastor? Não está no céu? Não está tudo bem? Não é? Se acordar, está tudo muito bom. Se não acordar, está no céu, não tem problema nenhum. Mas o importante é estar em obediência, né? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Olha para o seu irmão que está do seu lado assim, diga, você tem fé. Diga a ele, agrade a Deus com sua fé. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus.